Quero estar falando sobre 5 áreas de conflito no casamento. Nós sabemos que o casamento ele é uma instituição divina, estabelecida por Deus desde o princípio da criação. E Deus disse em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Para poder estarmos falando sobre este assunto, eu gostaria de estar lendo com vocês o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, do versículo 3 ao versículo de número 6. E a partir desse texto nós estaremos falando sobre 5 áreas de conflito no casamento. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Meus queridos, eu quero estar compartilhando com vocês sobre esse assunto, 5 áreas de conflito no casamento. Se tem uma coisa que nós temos que evitar no casamento são conflitos, porque os conflitos acabam nos levando à separação. E não é a vontade de Deus que nenhum homem, nenhuma mulher se separe. Como o texto que nós acabamos de ler, Jesus disse que o que Deus uniu, não separe o homem. E alguns pontos importantes para ser falado, que eu quero estar desdobrando com vocês aqui nesse momento, dessas áreas de conflito que deve ser evitada para que possamos ter um casamento abençoado, para que possamos ter um casamento dentro do propósito e da vontade de Deus. E a primeira área de conflito no casamento é a comunicação. A falta da comunicação traz um prejuízo muito grande no relacionamento de um homem com uma mulher. A falta da comunicação prejudica o casamento de um homem com a sua mulher. Tem um ditado que diz que quem não se comunica se trumbica, ou seja, se dá mal. Então, o casal ele deve aprender a dialogar, aprender a comunicar. O casal deve aprender a conversar um com o outro, diante das suas dificuldades, diante dos problemas que às vezes eles possam estar enfrentando. Eles têm que aprender a sentar, conversar, tratar do assunto como pessoas maduras, como pessoas inteligentes. E o meio pela qual a pessoa deve fazer isso é a comunicação, porque a falta da comunicação traz sérios conflitos no casamento da pessoa. Então, existem algumas coisas que podem atrapalhar a comunicação na vida de um casal. Primeiro, o silêncio. Às vezes tem pessoa que pensa que ficar calado é a melhor coisa quando está passando por um problema dentro do seu casamento. A pessoa, às vezes, ao invés de discutir o assunto, ao invés de conversar sobre aquele problema, a pessoa acaba mantendo o silêncio e o problema continua. O problema ele persiste. Por quê? Porque as pessoas não trataram, não comunicaram, não conversaram sobre aquela situação, sobre aquele problema. Então, o silêncio, ele não é uma coisa positiva que deve ser feita no momento desse, porque o silêncio, na verdade,
é, é uma falta de comunicação, o que prejudica a comunicação da pessoa. Uma outra coisa que prejudica também a comunicação é a gritaria, é a falta, né, de respeito, de ética no diálogo, na conversa um com o outro. Às vezes, um casal ele começa a conversar e daqui a pouco um começa a gritar com o outro de forma grossa, com ignorância, faltando com respeito um com o outro, e isso prejudica muito a comunicação na vida do casal. Então o casal tem que trabalhar essa área, porque se não trabalhar essa área pode trazer sérios conflitos no seu casamento. Então a comunicação ela deve ser aprofundada cada dia mais, né? A intimidade tem que crescer na vida do casal e o casal tem que procurar conhecer as preferências um do outro. E como que ele vai fazer isso? Através da comunicação. Então, o primeiro inimigo do casamento é a falta da comunicação. Um outro ponto importante aqui, e que eu vejo também como uma segunda coisa que traz conflitos na vida do casal, são finanças, né? O financeiro na vida do casal pode trazer muitas complicações, ao ponto até mesmo de levar o casal à separação, levar o casal a ter sérios problemas. Então, uma outra área que traz conflito na vida de um casal é a área financeira, né? Às vezes as pessoas usam o seu dinheiro de forma errada, com coisas supérfluas, e deixa de às vezes usar o seu dinheiro, as suas finanças, com a sua própria família, e às vezes usa o dinheiro de forma indevida, trazendo conflito para a vida do casal. E uma coisa que a gente sabe é que se a vida financeira de um casal não está bem, todas as outras áreas vão ser afetadas também por causa disso. Então é importante o casal eles trabalhar com sabedoria a parte das finanças, né, o seu dinheiro, o financeiro, porque se a pessoa não tiver esse cuidado, isso pode trazer um conflito muito grande dentro do casamento. Tem um ditado chinês que diz que o amor entra pela porta, mas quando acaba o dinheiro, ele sai pela janela. E esse ditado é um ditado verídico, verdadeiro, até porque a gente sabe que a má administração das finanças dentro de casa pode trazer conflitos irreparáveis no meio do casal. O Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo de número 14, versículo de número 28 ao versículo de número 30, ele falou uma parábola acerca da providência. E no versículo 28, Jesus disse assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. É interessante esse texto porque Jesus está nos dando uma aula sobre administração, planejamento familiar, que é muito importante, em que o dinheiro ele existe para nos servir e não nós servirmos o dinheiro, né? O apóstolo Paulo, ele nos orienta muito sobre essas coisas. A gente sabe da importância de cada um de nós, o casal, eles viverem dentro das condições que Deus lhe proporciona e nunca querer viver fora das condições que a pessoa não tem. Tem pessoa que às vezes eles querem viver a vida dos outros, né? A vida de outros casais, de outras pessoas. Isso acaba trazendo sérios problemas financeiros
dentro desse casamento, trazendo conflitos, trazendo brigas, confusões. Por quê? Porque cada um tem uma realidade. E às vezes a minha realidade é uma, a realidade sua, ela é outra. E nós temos que viver dentro da realidade que Deus tem nos proporcionado, né? Então, uma segunda área de conflito no casamento, com certeza, é as finanças. Trabalhe com sabedoria, peça a Deus sabedoria para como administrar o dinheiro que você tem ganhado, administrar juntos, né, esse dinheiro, tanto o homem como a sua esposa, porque a gente sabe que dentro do casamento não existe meu, mas existe nosso. Uma terceira área de conflito no casamento também é os familiares. A gente sabe, nós amamos as nossas famílias, né, nossos pais, os nossos irmãos de sangue, mas sabemos que quando a gente casa para construir a nossa própria família. A gente casa para construir o nosso casamento, a nossa vida, de uma forma geral. E uma das coisas que causa muito conflito também no casamento são as interferências familiares. E muitas pessoas passam por dificuldades muito grandes com respeito a isso, porque às vezes a intenção da pessoa de fora, do terceiro, é até ajudar, mas às vezes acaba atrapalhando esse casal, acaba atrapalhando esse casamento, acaba atrapalhando esta família. Então, a interferência, por exemplo, dos pais acaba atrapalhando o casamento das pessoas, porque tem um ditado que diz que quando a gente casa para construir a própria família da gente, a gente casa para construir a própria vida da gente. Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, a orientação da palavra de Deus é: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Então esse deixar fala no sentido de deixar tanto geograficamente, deixar tanto também no sentido financeiro, não é deixar no sentido sentimental, de afeto, porque o amor que a gente tem com nossos familiares continua sendo o mesmo, mas a interferência, ela prejudica grandemente o casamento das pessoas. O casamento, ele modifica as nossas prioridades. Quando a gente casa, primeiramente é Deus, depois o nosso cônjuge, né? Essa é a prioridade por Deus. Então não deixa que, às vezes, a interferência de familiares possa prejudicar o seu casamento, possa atrapalhar o seu casamento. Às vezes a interferência dos pais, às vezes a interferência dos tios, às vezes a interferência do irmão, e isso não é uma coisa boa. Pelo contrário, pode levar a trazer sérios conflitos para o seu casamento. Uma outra área que traz também muito conflito no casamento é os filhos. A gente sabe que os filhos são herança do Senhor. O Salmo de número 127, versículo 3, o salmista declarou isso: os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão, né? Mas os filhos, eles não podem vir como um substituto do cônjuge. Porque, primeiro, quando a gente casa, o nosso primeiro alvo do nosso amor é o nosso cônjuge, né? Às vezes a pessoa se interessa por uma pessoa, começa a se relacionar com essa pessoa, amar essa pessoa, casa com essa pessoa, e aí tem filhos, e agora os filhos são a prioridade e o cônjuge fica em segundo plano. Está errado, né? A gente entende que os filhos são herança do Senhor, e os filhos não podem surgir na vida de um casal para poder trazer conflitos, né, na vida de um casal. Então, uma coisa importante que devemos observar que deve ser evitado, né, porque às vezes pode trazer sérios conflitos no casamento da pessoa. Por exemplo, a questão da educação dos filhos, da criação dos filhos. Às vezes o pai quer criar de uma forma, a mãe quer criar de outra forma,
E, na verdade, na criação dos filhos, os dois têm que trabalhar na educação, na criação desses filhos juntos, né? É um ajudando o outro na educação dos filhos. Não pode ter prioridade, né? Não pode de maneira nenhuma o filho entender que o pai ama mais um do que o outro, do que a mãe ama mais um do que o outro. Não pode ter esse tipo de coisa de maneira nenhuma na criação dos filhos dentro de casa, e nem a mãe pode tirar a autoridade do marido, e o marido não tira a autoridade da mãe na questão da educação dos seus filhos, porque essa é mais uma área que traz conflito dentro do casamento, os filhos, ou são os filhos, né? Então, nessa lista de prioridade, primeiro Deus, depois o casamento, depois os filhos, e temos que educar os nossos filhos na vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, porque a Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando estiver velho, não abandonará ele. Então, uma outra área de conflito também no casamento é os filhos. Então, eduque os seus filhos com amor, eduque os seus filhos na palavra de Deus, eduque os seus filhos com respeito, com carinho, né? E não deixe que isso possa trazer conflitos, às vezes, dentro do seu casamento. Um outro ponto importante para ser falado também, de áreas que trazem conflitos dentro do casamento, é a questão da relação sexual na vida do casal. Essa parte é uma parte importante, porque a gente sabe que uma coisa que traz muito conflito na vida do casal é o sexo. É um ponto que tem que ser trabalhado com muita cautela, com muita sabedoria. Por exemplo, eu poderia ler para vocês aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 7, o versículo de número 3, a orientação que Paulo traz com respeito a isso, quando ele disse que o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Ou seja, então os cônjuges não devem roubar, né, o direito um do outro. Ter relação sexual é um direito um do outro. O casal, ele casa primeiro por amor e depois ele casa por sexo. Então o casal deve ter relação sexual com inteligência, principalmente o homem, respeitando a sua mulher e tratando ela com dignidade, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ele fala sobre esse assunto, em 1 Pedro capítulo 3, o versículo de número 7, o apóstolo Pedro vai falar sobre isso, quando ele diz, por exemplo, igualmente vós maridos, coabitai ou tenha relação sexual com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. A gente observa aqui nesse texto que a relação sexual, ela é uma bênção na vida do casal. Ela faz bem tanto para a vida física, espiritual e psicológica do casal. Então o casal ele não pode privar esse direito um do outro, mas ter relação com respeito. Então não deixa que essas coisas possam atrapalhar o seu casamento. A gente conhece muito caso de pessoas que às vezes reclamam, né, do seu casamento e tem trazido muitos conflitos porque não tem relações sexual com frequência, né? Segundo a pesquisa fala que um casal saudável ele tem de 2 a 3 relações por semana, né? Então procura aproveitar isso. Quero deixar essa palavra aqui para o seu coração, que você possa meditar em tudo isso que nós estamos falando, sobre essas áreas de conflito do casamento. Que Deus abençoe o seu casamento e a sua família, para a honra e glória do nome do Senhor.